Olá, estudantes, espero que estejam todos bem. Vou fazer a última aula do semestre, antes de irmos para a Sociologia no segundo semestre, correto? A gente vai fazer a última aula aqui de Filosofia, então esses conhecimentos adquiridos vão ser importantes para a gente analisar a Sociologia, para a gente falar sobre a Sociologia no segundo semestre. Queria dizer que essa aula ela tem uma pegada diferente. Eu pensei ela mais uma aula mais dinâmica para apresentar autores e ideias mais contemporâneas da filosofia, mais novas, né? E vocês vão perceber que vai ser uma aula menos rígida, né? Com menos conceito. Vai ser uma coisa. Eu pretendo fazer uma aula mais rápida, mais dinâmica mesmo, e falar sobre duas correntes filosóficas: o niilismo e o existencialismo, tá? Duas correntes distintas, não tem nada a ver, mas como a gente só tem uma aula, eu vou colocar essas duas aulas em uma, tá? E vai ser mais um bate-papo rápido mesmo, apresentando os autores, as ideias, né? Algumas ideias centrais, algumas, e acho que vocês vão conseguir ter uma base para responder questões de vestibulares e tal. Bom, vou começar pelo niilismo, né? O niilismo é uma corrente filosófica da passagem do século XIX ao XX, a passagem da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. O que significa niilismo, né? Crença no nada, descrença de tudo. O niilismo é uma corrente filosófica fundamentalmente negadora, crítica, nesse sentido de não de, um ceticismo muito exacerbado, né? E não crer nas coisas, né? Essa descrença muito exacerbada. A gente pode dizer que há dois tipos de niilismo: niilismo passivo e niilismo ativo. Um dos maiores representantes do niilismo passivo é Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão ali do século XIX, tá? E é alguém que vai se influenciar por Kant, por Platão, pela filosofia idealista, né? E tem uma filosofia muito pessimista. Então, sempre que vocês pensarem em Schopenhauer, pensem em alguém muito pessimista, tá? Melancólico. Então, Schopenhauer é o cara que vai dizer que a vida é como um pêndulo que move do tédio para o sofrimento, né? É alguém que tem uma noção muito pessimista da vida, tá? E digamos que o ponto fundamental da filosofia de Schopenhauer é a ideia do mundo como representação, tá? Para ele, esse mundo objetivo que vivemos, né, que conversamos, que tocamos, tal, é uma representação objetivada, né? Porque na verdade existe algo maior que rege o mundo, que está num plano ideal que a gente não consegue acessar, e esse algo é a vontade, né? Então, a vontade é uma espécie de força motriz onipresente da vida, tá? Que a gente não consegue alcançar, né? Esse mundo ideal espiritualizado da vontade, vamos dizer assim, né? Na medida em que estamos presos aqui na representação. Então, isso é o que a gente vive é mera representação. O que, na verdade, rege a vida e a existência é algo que a gente não pode acessar, inteligível, vamos dizer assim, que é a ideia de vontade. A vontade, com V maiúsculo, é o grande princípio filosófico de Schopenhauer, né? É por isso que o ser humano é um ser fadado ao fracasso e à tristeza, né? Na medida em que nunca consegue alcançar a felicidade, né? Porque está sempre aquém da vontade, né? Então é um filósofo muito interessante e que tem uma filosofia marcada pelo niilismo,
passivo, no sentido de melancólico, triste, né? Resignado. E nesse sentido é um autor pessimista, né? Vai ter algumas influências interessantes do budismo, algumas filosofias orientais, né? E esse é Schopenhauer. Niilismo ativo, a gente pode dizer que Nietzsche, grande filósofo alemão, é um representante do niilismo ativo. Nietzsche é um autor com uma vida muito interessante também, né? Uma vida que alguns dizem uma vida nômade, né? Andou por vários lugares na Europa, conheceu muita gente, conheceu muitas filosofias, né? Mas é alguém, pense em Nietzsche como um niilista, no sentido de descrença e tal, mas um niilista ativo. Por que ativo? Porque, ao contrário de Schopenhauer, ele não vai digamos assim, encolher diante da descrença no mundo. Não, ele vai propor coisas novas, ele vai tentar revolucionar as bases as bases de conhecimento filosófico, mas também as bases da vida. Alguém que vai tentar revolucionar os modos de existência, propor algo diferente, por isso que é ativo, né? Não é um autor pessimista, não. Então, uma das grandes críticas de Nietzsche à filosofia ocidental é a ideia de que a filosofia ocidental é muito mais razão, muito mais Apolo. Apolo é o deus da razão, que representa o sol, né, na mitologia grega, e muito menos. Então, a filosofia ocidental é muito mais Apolo, muito mais razão e muito menos sentimento, muito menos Dionísio, né, que é o deus das festas, né, e tal. Acho que deus do vinho também, se não me engano, não me recordo. Mas Deus da folia, das festas, né? Então ele diz que na verdade a filosofia ocidental se distanciou das questões da vida, né? Porque foi para um lado muito mais abstrato, muito mais buscar uma racionalidade em si e tal, essas coisas, uma crítica ao iluminismo, por exemplo, né? Então é alguém que vai criticar também algumas condições históricas e políticas do cristianismo, por exemplo, né, no Ocidente, algumas vai fazer ele é um autor notado assim por suas críticas, né? É alguém que vai romper com a tradição filosófica racional ocidental, tá? Alguém que vai romper com essa tradição platônica, socrática. Ele critica bastante as bases de conhecimento da filosofia ocidental, tá? E por isso que a gente diz que é o filósofo do martelo, né? Porque ele busca quebrar, destruir esses valores ocidentais, né? Racionais aí, pelo menos racional na visão prevalecente, né? Mas é o filósofo do martelo porque ele vai propor novos valores, né? Novas condições de existência e de pensamento, né? Por isso que é um niilismo ativo, tá? Então é um autor interessante de se pensar também. Recomendo Quando Nietzsche Chorou, um livro que é de ficção, né? Mas que retrata um pouco a vida do Nietzsche e tal. Interessante. E e tem até o Freud no livro, é bastante interessante. Quando Nietzsche chorou. Então, aqui uma fotinha do Schopenhauer, aqui uma fotinha de Nietzsche. E a gente vai agora para o século XX, né? Falar do existencialismo, tá? Uma corrente filosófica que tem Sartre como maior expoente, tá? As maiores influências: existencialismo cristão, de Kierkegaard, né? Mais antigo, fenomenologia, Rousseau, né? Filósofo francês, e a questão do ser de Heidegger, né? Qual que é a base
digamos assim, filosófica mesmo, do existencialismo. A ideia de que a existência precede a essência. Isso, entendendo isso, já dá uma dimensão legal, assim, do que é existencialismo, tá? O que quer dizer isso? O que Sartre está falando? Sartre é um pensador ele, que vive no século XX, que tem uma pegada bastante crítica também, tem uma influência marxista, é um autor interessante, né? Se relacionou por muito tempo, foi casado com a Simone de Beauvoir, né? Grande feminista e filósofa do século XX. Então, tem uma vida também interessante, certo? E o que ele tá querendo dizer com isso? Que a existência precede a essência. Ele está dizendo que a vida humana, ou o ser humano não tem uma essência, uma característica, uma condição de existência característica, não tem uma essência nesse sentido de singularidade ou de característica anterior à sua existência. Não tem. Na verdade, a característica singular do ser humano, as características de vida, elas se formam a partir da existência, tá? A partir da subjetividade, da forma como o ser humano é colocado no mundo, da forma que o ser humano está localizado no mundo, tá? Então a existência humana precede a sua essência, né? Quer dizer, aqui ele está criticando visões religiosas, por exemplo, que colocam o ser humano como alguém que deve desempenhar um papel, ou uma visão kantiana do ser humano, de que o ser humano é algo universal, racional, né? De que o ser humano existe uma essência humana universal, racional, então que é própria do ser humano antes mesmo da sua existência, né? Sartre não acredita em nada disso. Sartre diz, não, o que constitui o ser humano, as suas singularidades, as suas particularidades, a sua essência, se desenvolve a partir de sua subjetividade, a partir de suas vivências e a partir de sua existência. Essa é a ideia, tá? Quer dizer, simplesmente isso. As características humanas, o ser humano nasce como algo vazio, enquanto característica, enquanto singularidade, enquanto essência, e ele vai se moldando a partir de a partir de sua existência, de sua vivência. Ele vai constituindo essência a partir de sua existência. Por isso que é existencialismo, tá? E por que é ateu? Porque tem que ser ateu essa teoria. Porque se a gente falar se a gente falar de uma teoria religiosa, a gente vai dizer que a vida humana possui um sentido. A vida humana possui um sentido, digamos assim, antes mesmo da sua existência, né? Porque o ser, porque o Deus, se existir uma teoria religiosa nesse sentido, porque Deus coloca o ser humano no mundo para desempenhar um papel. Ou Deus coloca o ser humano no mundo com alguma particularidade própria para desempenhar um papel, por exemplo. E Sartre não vai acreditar em nada disso, é ateu, né? É o existencialismo ateu, no sentido de que somos colocados no mundo, não por um Deus, não, mas de alguma forma estamos no mundo, por algum acaso estamos no mundo, né? E não temos uma essência anterior. Não temos. A gente vai constituindo nossa essência, a gente vai constituindo nossa singularidade a partir da nossa vivência, a partir da nossa existência, a partir da nossa subjetividade. Então, não existe uma ideia por exemplo, de essência, característica humana universal em Sartre. Não existe. Existem particularidades, né? A partir de cada existência. Não existe uma ideia de ser humano universal, porque senão teria que ter uma essência a priori, né? E não existe isso em Sartre, porque a essência humana ela é definida a partir da existência. Primeiro o ser humano existe, vivencia as coisas, se reconhece, reconhece os outros, e aí depois ele constitui essência. Essa é a ideia,
tá? Então, quer dizer, não existe uma essência, uma singularidade humana a priori, anterior à nossa existência. Não. Essa é a ideia de Sartre, falar que a existência humana precede a essência, quer dizer, a essência, a singularidade humana resulta da nossa vivência, da nossa subjetividade, da nossa existência. É por isso que é existencialismo, né? E é ateu porque não existe uma condição religiosa, não. Por isso que ele fala sobre que o ser humano está condenado à liberdade, né? O que é algo paradoxal, né? Porque condenado, algo que é imposto, né? À liberdade, que seria algo, né, uma pessoa livre e tal, é um paradoxo, né? Condenado à liberdade, mas é no sentido de que o ser humano ele está posto no mundo, né? Está posto no mundo não por um Deus, mas por algum acaso ele está no mundo, vamos dizer assim. E aí ele age no mundo, né? Tem liberdade para agir no mundo, mas também sofre as consequências dessa liberdade. Por isso que viver ou ser um ser, né, na vida é algo angustiante, né? Porque a gente não sabe bem por que estamos aqui, né? Somos colocados nesse mundo, não por um Deus, não é essa a ideia, mas quando eu falo somos colocados no mundo é porque ninguém escolheu estar aqui, né? Somos de fato colocados no mundo, mas não por um Deus, tal, não é nada disso. E a gente sofre consequências da nossa vivência, das nossas escolhas, das nossas decisões, né? Então é essa ideia de que o ser humano é alguém condenado à liberdade, é algo muito interessante, né? E que se vincula a essa ideia de que é o grande fio condutor do existencialismo, a existência precede a essência. Eu acho que é o ponto fundamental do existencialismo e que se vocês entendendo isso, dá para fazer questões assim, no vestibular. Quer dizer, a ideia de que o ser humano não tem uma essência, não tem uma singularidade, não tem uma característica anterior à sua existência. Não. As características humanas, as singularidades, elas são resultado da nossa vivência, da nossa experiência, né? Da nossa existência. Essa é a ideia. E aqui é uma fotinha do Sartre, né? Então é isso, gente. Eu fiz uma aulinha mais rápida, mais dinâmica, né? Para que vocês possam descansar melhor aí nas férias. E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem conversar sobre esses autores, a gente conversa depois, tá? Acho que também dá para ter alguma base para vocês fazerem questões e tal no vestibular. Então é isso, gente. Espero que estejam todos bem. Um abraço.